muito boa noite para você. Boa noite. Pelo menos 4 imóveis permanecem isolados no bairro João Pinheiro depois que problemas em tubulações da Copasa causaram rachaduras e problemas na rua. As rachaduras estão por toda parte. As estruturas estão cheias de escoras. Deste lado da rua, 4 imóveis foram interditados. 2 residenciais e 2 comerciais. 3 deles são da família de Dona Helenice. Meu pai construiu assim com muita dificuldade, a gente veio com a gente muito pequenos no interior. E é muito triste, né? A gente vê acontecer umas coisas assim. Os moradores da rua perceberam as primeiras trincas na última segunda-feira. A Defesa Civil foi chamada e fez uma vistoria. A causa pode estar na rede de água do local. 5 anos, várias vezes já ocorreu isso. Eles olharam a parte de um lado, arrumaram mais ou menos. E aqui precisa da infraestrutura. O quarteirão foi isolado porque aqui passam ônibus e caminhões pesados que podem comprometer ainda mais as estruturas. Além do estrago nas paredes das casas, o asfalto também começou a abrir espaço perto do meio-fio. Não encontramos nenhum morador por aqui porque todos foram levados para hotéis e estão ansiosos por uma solução. O que a gente aguarda é a resolução. E aí nós vamos aguardar esse próximo laudo para fazer um novo ofício e reiterar que seja retirado de OP, mas medida de urgentíssima para resolver essa situação. Esperar para ver agora, pessoal, como que vai ser feito com relação aos inquilinos, né? Que tem 2 lojas aí que as pessoas dependem da sobrevivência deles, do recurso deles, né? A Copasa informou que, de acordo com os levantamentos realizados pela perícia, as casas estão em condições de habitação e serão liberadas depois da demolição dos muros e colocação de tapumes em frente aos imóveis. A companhia disse que vai fazer a sondagem do solo e elaborar um novo projeto para a reconstrução do muro frontal das residências. 8 pessoas foram presas na noite desta terça-feira suspeitas de participar do assalto a uma agência bancária em Campestre, no sul de Minas. Os suspeitos foram presos durante uma operação da Polícia Civil em parceria com a Polícia Rodoviária Federal na BR-146 em Poços de Caldas. Uma mulher que seguia um carro e 7 homens que estavam em um caminhão foram detidos no posto da PRF. Depois de um ótimo trabalho de investigação da Polícia Civil, eles sabiam que esse caminhão passaria por aqui, nos solicitaram o apoio. Então, quando esse caminhão passou aqui pelo local, BR-146, quilômetro 517, já havia esse esquema montado. Ao serem abordados, os criminosos realizaram disparos de armas de fogo contra os policiais que revidaram. Durante a troca de tiros, 2 suspeitos e um policial ficaram feridos. Eles foram encaminhados para a Santa Casa de Poços de Caldas e não correm risco de morte. Com os suspeitos, foi encontrado dinheiro roubado na agência em Campestre, 3 fuzis, uma espingarda calibre 12, uma pistola, um revólver, além de coletes à prova de balas e 3 bananas de dinamite. Essa quadrilha já estava aí sob o foco da Polícia Civil e tem ligação com esse roubo ocorrido na cidade de Campestre. A quadrilha, que seria da região de Campinas, no interior de São Paulo, era monitorada pela Polícia Civil desde a sua chegada a Minas Gerais. Eles são os principais suspeitos de terem realizado um assalto a uma agência bancária na cidade de Campestre na madrugada da última terça-feira. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada dos criminosos ao local e o momento da explosão dos caixas eletrônicos. Na ação, um dos suspeitos ainda virou a câmera antes de fugir. Os criminosos foram encaminhados para o presídio de Poços de Caldas. Mais de 3.000 pessoas desfilaram hoje pela Avenida Afonso Pena em comemoração da independência do país. Mas o 7 de setembro também foi marcado por protestos contra o presidente Michel Temer, aqui na capital. Dentre as autoridades presentes estavam o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o governador do estado de Minas, que foi recepcionado pelo general de divisão Valmir Almada Schneider Filho. Permissão concedida. Assim que o governador de Minas, Fernando Pimentel, autorizou o início do desfile, mais de 3.000 pessoas, entre militares e estudantes, passaram aqui pela Avenida Afonso Pena para comemorar os 194 anos da independência do Brasil.
Além das organizações militares, o desfile teve presença da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, a Sociedade Literária dos Ex-Alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte e homenagens às mulheres das Forças Armadas. A independência, nós participamos como deve participar todo brasileiro, seja desfilando ou seja assistindo aqui o evento e comemorando a independência do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Todo ano eu venho aqui. É um momento histórico que a gente acompanha os nossos filhos, né? Dá uma noção de civismo para os nossos filhos, para as nossas crianças. E se depender do Vitor, daqui a alguns anos ele só vai trocar de farda. Quando você crescer, você quer ser o quê? Bombeiro. Enquanto o desfile era realizado, manifestantes que são contrários ao governo Temer se reuniram na Praça Raul Soares, também no centro da capital. Aproximadamente 1.500 pessoas pediam o fim do governo Temer e a realização de novas eleições. O 7 de setembro faz uma reflexão sobre o orgulho de ser brasileiro. Tem muita gente por aí cobrando providências do governo, mas sem lembrar de fazer a própria parte. Paulo Navarro. Olá, o 7 de setembro ficou marcado por uma forte e bonita imagem. Dom Pedro I empunhando sua espada às margens do Ipiranga e gritando independência ou morte. É uma alegoria, mas não foi bem assim, o que não vem ao caso. Naquela data, em 1882, o Brasil libertava-se de Portugal e, enfim, era uma nação soberana. Será? Somos realmente livres? Pelo que vemos e vivemos, ainda não. Seremos um dia? Ninguém sabe. O Brasil é uma grande nação, mas infelizmente com alguns péssimos filhos. Filhos que não trabalham, não saem de casa e ainda exploram a mãe. Roubam a mãe, empobrece a casa e prejudica os seus irmãos. Nestes novos tempos, torçamos, trabalhemos por um Brasil realmente livre e independente. É simples acabarmos com os maus brasileiros. Pelas urnas, basta não votar nos conhecidos fichas sujas. Ser uma grande lição de patriotismo, uma grande limpeza. E esta independência começa em casa. Sejamos honestos também nas coisas do dia a dia. Nada de morte, independência e sorte. Viva o Brasil! É isso aí, Paulo. Um dos principais pontos turísticos da nossa capital completa 87 anos hoje. Quem aproveitou o feriado para dar uma passadinha pelo Mercado Central cantou parabéns e comeu bolo. Já são quase 9 décadas de história. E quantas não cabem no Mercado Central? Atualmente, 1.250.000 pessoas passam por aqui por mês. Hoje, o dia foi um pouco diferente. Não no movimento, porque ele está cada vez maior, mas é que todo mundo estava comemorando. Afinal, não é sempre que se completa 87 anos. Eu acho que é o grande orgulho dos mineiros é o nosso Mercado Central de Belo Horizonte. E andando por esses corredores lotados, não é difícil entender por que o Mercado Central se tornou um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte. Inclusive, ele foi eleito em janeiro por uma revista de uma companhia aérea o terceiro melhor mercado do mundo em estrutura. E quem vem aqui uma vez, volta sempre. Muito bom, aqui é mágico. Aqui toda vez que você vem aqui é uma coisa diferente. No dia do aniversário, claro, tinha que dar aquela passadinha para comemorar. Olha para você ver como é que tá cheio, né? É uns pontos de referência de Belo Horizonte. Adoro o mercado aqui. As coisas aqui são muito deliciosas. Fígado com jiló, muito bom. Então a gente tem que prestigiar o Mercado Central. E não são só os visitantes que aprovam o mercado. O Mauro está aqui há mais de 2 décadas. Pergunta se ele quer sair. De jeito nenhum, aqui é o melhor lugar. Viver no Mercado Central. Sucesso! Na comemoração, é claro que não podia faltar o parabéns e o bolo. As comemorações pelos 87 anos do Mercado Central aqui de Belo Horizonte terminaram hoje. Mas os planos para o futuro aqui do local são os melhores. Chegar aos 87 anos com esse vigor e representando bem a nossa cidade e o nosso estado. Hoje, o número de turistas que passa no mercado é mais do que o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é um patrimônio cultural da humanidade. Depois do intervalo, tem eleições. Essa semana, o Jornal Band Minas faz entrevistas com candidatos à prefeitura. Hoje, Eros Biondini estará com a gente. E ainda, nós vamos viajar. O destino fica bem no coração de Minas Gerais, uma cidadezinha que tem a exploração do ferro na história. Você descobre por onde vai ser esse nosso passeio daqui a pouquinho. Até já.
16. O jornal Band Minas faz nesta semana entrevistas com candidatos à prefeitura da capital. Os convidados foram os 3 que não participaram do debate promovido pela Band. O tempo de entrevista é de 5 minutos. A ordem de participação foi definida em sorteio. Hoje, nós recebemos o candidato Eros Biondini. Candidato, muito boa noite e obrigado já pela presença do senhor aqui com a gente. Boa noite, obrigado. Boa noite, candidato. Vou começar fazendo para o senhor a mesma pergunta que eu fiz no debate aqui da Band no último dia 30. Por que o senhor acredita que merece ser prefeito de Belo Horizonte? Então, tempo a partir de agora. 3 motivos. Primeiro, eu sou um belo-horizontino presente e atuante no dia a dia da nossa cidade. Tenho uma relação afetiva muito grande com Belo Horizonte. Segundo, porque nos últimos 10 anos eu fui uma pessoa, um representante do nosso povo que prestei bastante serviço e me qualifiquei tanto no Legislativo como deputado, quanto no Executivo, quando tive uma experiência de gestor, sendo secretário de Esporte, Juventude e Política de Drogas. E terceiro, porque nesses anos eu fui bem avaliado, fui um dos que mais atuei nas áreas de saúde, encaminhando recursos para os nossos hospitais filantrópicos, como Santa Casa, Mário Pena, Madre Teresa, Hospital do Baleia, um dos que mais atuou na recuperação de dependentes químicos em Belo Horizonte. E tudo isso que eu fiz nessa dimensão como parlamentar, eu sei que posso fazer muito mais como prefeito, ampliando esse meu trabalho e fazendo por toda a população uma gestão de qualidade, uma gestão de excelência, e sentando o dia 1º na cadeira de prefeito de Belo Horizonte, eles terão um prefeito sensível, dedicado, atuante, esforçado e competente. Na opinião do senhor candidato, quais são hoje as principais necessidades da nossa cidade? Então, Belo Horizonte tem uma taxa tributária elevada, nós pagamos muito impostos e vemos uma cidade violenta, escura, insegura, com uma saúde precária, com um trânsito caótico, com uma educação que ainda deixa a desejar e com poucas oportunidades para a nossa população. Uma cidade desconectada que, quando nós perguntamos aos segmentos do comércio, da saúde, da educação, eles se veem abandonados pela gestão. Uma falta de diálogo, de comunicação, e por isso mesmo uma cidade tão vocacionada como Belo Horizonte ao turismo de negócio, gastronômico, turismo religioso, que tem tanto potencial, não consegue então realizar aquilo que ela poderia fazer. Na opinião do senhor, qual será seu maior desafio caso seja eleito prefeito? É fazer Belo Horizonte voltar a ser uma referência na qualidade de vida dos seus cidadãos. Fazer com que as pessoas que moram em Belo Horizonte sintam orgulho de ser belo-horizontino, uma cidade que é celeiro de talentos, uma cidade que tem um povo hospitaleiro, um povo educado, um povo acolhedor, um povo solidário, que tem aqui os maiores cantores do Brasil, não é? Skank, J Quest, Milton Nascimento, Pafo Tufu, Tia Anastácia, Grupo Galpão, Grupo Corpo, né? Beto Guedes, Lobos, a gente podia ficar aqui enumerando tantos talentos e que Belo Horizonte ainda não brilha para o cenário nacional e mundial como poderia brilhar. Então, nós podemos realmente fazer de Belo Horizonte uma cidade muito melhor para se viver. Na saúde, o que o senhor pretende fazer? Então, nós temos um problema sério na saúde, né? Muito se fala da questão do Hospital do Barreiro e realmente a falta de relacionamento entre prefeitura, estado e governo federal está atrasando, ano após ano, a funcionamento pleno do hospital. Então, no primeiro ano do meu mandato, da minha gestão, é isso que eu vou perseguir, o hospital funcionando 100%. Outra coisa, o programa de saúde da família, ele abrange 84% da nossa cidade. Isso aí é uma coisa, vamos dizer assim, absurda, porque o básico, o mínimo que uma família precisa ter de dignidade é a cobertura do programa de saúde da família. Então, nós vamos passar para 100%. E as unidades básicas de saúde, as UBSs, que tem que ser o primeiro destino daqueles que estão com algum tipo de problema,
na prevenção, no acompanhamento das famílias, elas precisam ser mais bem equipadas, não pode faltar médico, nem segurança, nem medicamentos, nem materiais. Se fizermos essas 3 coisas, eu acho que a saúde de Belo Horizonte melhora bastante. Candidato, nós temos ainda 40 segundos, tem mais algumas perguntas, mas não vai dar tempo. Segurança pública, candidato. Então, nós temos uma cidade hoje violenta, as mulheres quando voltam do trabalho, os jovens quando voltam da escola, de noite principalmente, têm medo, uma cidade escura que precisa ser iluminada. Nós temos 2.500 jovens que estão hoje no crack. Eu quero recuperá-los com o programa que nós vamos fazer, BH Recupera. Eu quero colocar os policiais também em todas as escolas municipais, dando curso de ProERD. Queremos aumentar o efetivo na rua em mais ou menos 250 policiais. Queremos reforçar a guarda municipal. E existem muitos projetos que pode fazer já no primeiro mês do meu mandato, Belo Horizonte sentir segurança. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Obrigada. Depois do intervalo tem o futebol. O Atlético está ansioso pela participação de Rafael Carioca nos jogos e no Cruzeiro, Manuel e Bruno Rodrigo podem ser o segredo do sucesso para o jogo contra o América. E ainda no quadro Malas Prontas, o destino de hoje é a cidade de Ferros. Você não conhece? Então fique com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai dar um passeio por lá. Até já. Hora de viajar por Minas. Hoje vamos conhecer Ferros. Dentro de um vale, uma cidadezinha pacata. Ferros fica na região leste do estado, tem pouco mais de 10 mil moradores. O Pedrão é o cartão postal do município. Os casarões coloniais, igrejas e ruas de pedra compõem o cenário da pequena cidade. O povo hospitaleiro e os costumes típicos do interior deixam o lugar mais aconchegante. Todo mundo aqui tem dono, entendeu? Por exemplo, se eu falar Anazita do Zequito, todo mundo é filho de fulano de tal. E os comércios, por exemplo, você nem sabe o nome do comércio. O comércio vai ser o comércio do Dinho, do Dezinho, você entendeu? Essas coisas assim. Ferros ficou conhecida depois de se tornar cenário de um livro famoso, Hilda Furacão. O romance se passa nas ruas e nos casarões da cidadezinha. Muitos dos personagens eram moradores daqui. Para homenagear o escritor de Hilda Furacão, Roberto Drummond, e manter a história viva, o Centro Cultural foi criado. Reúne documentos, fotos e outras obras dele. Nascido na cidade, casado. Lá tem uma exposição, conta um pouquinho da história da vida dele, tem fotografias. A pouco mais de 10 quilômetros do centro da cidade, numa estradinha de terra, o encontro dos rios Tanque e Santo Antônio também se tornou atrativo no município. Muita gente aproveita o lugar para se refrescar em dias ensolarados. A gastronomia de Ferros tem conquistado o paladar de quem passa por aqui. O prato típico e, ao mesmo tempo, curioso, agrada aos turistas, é a sopa de banana feita no fogão a lenha. É uma sopa de banana verde, feito com temperos da região, para dar um gostinho, acrescenta uma carne moída e feito com amor. Muito turista que vem sempre pede, que é muito bom. Futebol, o Atlético vai contar com Rafael Carioca na partida de logo mais.
Para quem acredita em azar, talvez seja mais fácil entender o que acontece no Atlético. O técnico Marcelo Oliveira, que não vai poder contar com 5 titulares, ganhou uma dúvida de última hora. O goleiro Vitor sentiu dores na coxa direita e vai ser reavaliado para saber se joga contra o Vitória. Nas minhas últimas 3 entrevistas, aqui a gente tem falado sobre essas perdas. Não tem como negar que realmente deixa de encorpar mais o nosso time, né? E para não aumentar ainda mais a lista de desfalques, o Atlético montou a Operação Rafael Carioca. O objetivo é contar com o volante da seleção brasileira, que chega nesta quarta-feira. Quem já viveu situação parecida acredita na escalação do camisa 5. Já vi situação que eu viajei 36 horas, né? E cheguei às 6 horas da manhã no jogo para jogar às 9 horas e foi bem, assim. Vai ter uma conversa aí com o Marcelo, vai perguntar se ele vai querer jogar e com certeza ele, fominha, do jeito que é, empenhado, ele vai falar que sim, né? Vai dar o máximo dele. Então, assim, estamos contando com eles na expectativa dele poder jogar. Apesar de conviver com os desfalques durante o Brasileirão, o Atlético é o 3º colocado, a 4 pontos do líder. A palavra de ordem aqui é superação. O Marcelo dá confiança para todo mundo, a gente vai na base da superação, do diálogo, tentando fazer o máximo e o mais importante, né, contar com o apoio do nosso torcedor em casa para a gente impor um ritmo forte, para a gente matar esse jogo aí e continuar essa briga lá em cima. E o Cruzeiro se prepara para jogar amanhã contra o América. Mano Menezes, pensativo. A dúvida ou preocupação talvez fosse em relação a Manuel. O zagueiro foi poupado de 2 dias de treinamento devido a dores no tornozelo. A imprensa pôde registrar apenas 20 minutos das atividades, tempo suficiente para tranquilizar o torcedor. Ele veio para o campo. A importância da presença de Manuel e Bruno Rodrigo juntos é ilustrada pelos números. São 13 jogos, 9 vitórias e apenas 1 derrota da dupla na temporada. A gente, depois da chegada do Mano, aí, procurou fazer as coisas com mais segurança, tá sempre um ajudando o outro ali, um próximo do outro, para que se acaso algum chegue a errar, a gente possa corrigir o erro do companheiro. Acho que mas não só eu e ele, mas a equipe toda está mais bem postada, mais preparada para ajudar o companheiro. Eu acho que isso vem fazendo a diferença. O jogo de amanhã é uma oportunidade de continuar evoluindo. É fora de casa, mas em Belo Horizonte e com certeza milhares de cruzeirenses nas arquibancadas do Independência. Independente de estar dentro ou fora, a gente tem que se preocupar em fazer bons jogos, como a gente vem fazendo, que a torcida possa comparecer realmente para que a gente tenha vantagem nesse ponto que você tocou. Vencer o América para depois reencontrar o Botafogo, tudo na capital mineira. A Raposa quer se ver o mais rápido possível, longe da parte de baixo da tabela. Vitória traz confiança e vai ser importante estes 2 jogos aqui em Belo Horizonte. É grave o estado de saúde do policial civil baleado na noite dessa terça-feira. Luciana Viana tem as informações. Luciana, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos. O policial foi atingido na cabeça, passou por uma cirurgia e o estado dele é gravíssimo. Ele, que atua em Contagem, tem 29 anos, Vinícius Moraes Mendes. Ontem ele estava de folga, ontem à noite, e em companhia da namorada, estacionou o carro em uma rua do bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Os dois caminharam por alguns metros quando foram abordados pelos assaltantes. Os assaltantes perceberam que uma das vítimas do caso policial estava armado. A namorada conseguiu correr, o policial tentou se esconder atrás de um carro, mas foi atingido e mesmo caído ainda levou outros 2 tiros. A inteligência da Polícia Civil trabalha na identificação desses suspeitos que fugiram em um carro prata, levando inclusive a arma do policial. Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. A gente fica por aqui. Para você de casa, uma ótima noite. A gente volta amanhã às 6:50 com o Jornal Band Minas. Fique agora com o Jornal da Band. Até amanhã.